Queria saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom estar aqui, que bom poder te ver, a muitos te conhecer. Se você não me conhece, eu sou o Jonathan, sou pastor da nossa igreja, responsável também pela igreja de Paysandu, e hoje também fazendo parte do corpo pastoral desta igreja, né? Junto com o pastor Silvio, o pastor Tiago e o pastor Eduardo, né? Não posso esquecer dele. A qual também o pastor Eduardo não está aqui hoje, porque está na nossa outra igreja, no Colina Verde. Então, se eu não te conheço, porque havia de regra, eu estava aqui nos domingos pela manhã, eu queria te realmente dizer que é um prazer te conhecer, e é um prazer a gente estar aqui juntos. Nesse tempo aqui, na igreja em Maringá, a gente vai trabalhar, além da igreja de Paysandu, mas nós vamos trabalhar com uma área específica, né? Que nós vamos estar direcionando o nosso trabalho, meu trabalho, junto com a da minha esposa, aos jovens casados. Para você já ter uma ideia, e para não gerar tanta confusão, só para te dar uma pincelada, às vezes quando a gente diz jovens casados, você vai imaginar que toda e qualquer programação desse ministério será relacionado a falar de casamento. E não será. A ideia é para a gente trabalhar nesse grupo que seja mais uniforme, porque a gente vivencia basicamente as mesmas realidades, né? Com filhos pequenos. Então, é uma rede de discipulado, não tratando apenas sobre casamento. Tá bom? E aí, no mais, a gente ainda está iniciando esse nosso caminhar. Minha esposa Amanda, junto com meu filho Matias, não estão aqui, graças a Deus, hoje ela trabalhou, graças a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, né? Nossa vida nos últimos anos mudou um pouquinho, no último ano mudou um pouquinho, e Deus projetou, deu uma oportunidade a ela trabalhar, e no dia de hoje ela estava ali trabalhando, graças a Deus. Eu queria te convidar então, a abrir a tua Bíblia comigo nessa noite, no Salmo de número 23. O pastor Silvio tem ministrado junto aos Salmos, né? E a mim o Senhor tem colocado no coração, normalmente, os Salmos também. Então, possivelmente... as crianças... você me perdoa, agora é para convidar as crianças a sair, né? Perdoa eu, gente, estou começando. É que cada igreja tem a sua dinâmica. Homem, se não avisar e escrever, homem se perde. Não sei se você é assim como eu, né? E ele estava erguendo o braço lá, nem sabia que era comigo. Salmo de número 23. Como eu estava dizendo, o pastor Silvio tem ministrado sobre os Salmos, um grupo específico, né, um bloco específico dos Salmos. Mas o Senhor, ao meu coração, tem trazido não apenas o Salmo 23, mas durante esse tempo, nesse início de ano, meus olhos têm se voltado aos Salmos. E o que eu tenho entendido é que o Senhor quer que, pelo menos para comigo, que eu possa debruçar sobre a sua sabedoria, tão simples e tão clara, para a gente se lançar nesse entendimento. Então, eu leio com a igreja Salmo de número 23, versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Queria te convidar a orar comigo mais uma vez. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nós
estamos enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, a igreja que é tua, tão amada pelo Senhor, ó Deus. Nós nos lançamos diante da tua palavra, a qual pedimos que ela possa realmente esquadrinhar os nossos corações, possa nos tocar de uma maneira que somente o Senhor pode fazer, Pai. Nós estamos aqui diante da tua presença, Pai, diante de um povo que é tão somente teu. Pedimos então que o Senhor possa nos direcionar, nos tocar e nos dar uma nova caminhada, segundo a tua palavra, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, certamente você conhece o Salmo de número 23. É bem possível que você, se você não conhecia, já viu numa repartição pública, não é verdade? Está lá bem na Bíblia aberta, aquela Bíblia que já está há alguns anos aberta, na mesma página, que aí porventura um dia você chegou perto da Bíblia, deu uma mexidinha, percebeu que ela estava dura, né? Você já viu isso? A Bíblia nem mais mexe, porque ela ficou tanto tempo aberta, na mesma página, que nem muda, aí às vezes você vai lá e muda, né? Sai do Salmo 23, vai para o Salmo 91, mas Apocalipse nunca entra ali. O Salmo 23 muito conhecido, muito amado, muito expressivo, é a expressão de fé do povo. É claro isso. É bonito? É bonito, gente. É uma verdade? É uma verdade. Mas só é verdade se ele fizer parte da vida. É só mais uma situação a se conhecer, vai passar. Provavelmente você já deve ter ouvido aí nos últimos dias com o pastor Silvio, não sei se o senhor ministrou sobre o Salmo 23, ele detalhou um pouco sobre o Salmo. O meu desejo nessa noite não é trazer necessariamente algo que você nunca ouviu sobre o Salmo, porque faz mais de 2000 anos tem sido pregado, e cada pregador novo fala assim, eu tenho algo novo sobre o Salmo. E aí ele explica, e você fala, nossa, não é que faz sentido? Aí vem um outro pregador, fala, explica também, explica bem para o outro lado, você fala, faz sentido também. Não tenho essa pretensão, não. Mas eu tenho a pretensão de trazer algo da parte de Deus para você. Olhando para o Salmo, eu vejo um Davi, um homem de Deus, trazendo o seu relacionamento com Deus, e bem possível colocando como um relacionamento ideal. Ele está aqui olhando e dizendo, esse é o relacionamento ideal, não como uma utopia, como algo que não se alcança, mas ele está falando, é isso aqui, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí ele vem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, vem tudo isso, esse é o ideal, é o imaginário, e é bom, é bonito. Porém, nem sempre isso tem acontecido, porque esse é um salmo muito fácil de entender. Não é fácil de você olhar para ele e falar assim, nossa, que bonito. Você lê esse texto em qualquer lugar, com cristãos e não cristãos, ele fala, é bonito mesmo. Agora, fora achar ele na sua beleza pela literatura, quando você fala, agora colocarei na prática da minha vida, começa algumas coisas ficarem mais difíceis. Por exemplo, e a gente vai falar um pouquinho aqui, o vale da sombra da morte, você fala, Deus, esse trem eu não quero viver, não. Por que eu preciso e quero viver esse lugar? Não é verdade? A gente sabe, o texto relata, é lindo quando a gente diz, olha, o irmão está passando tão firme pela prova, né? Eu falo assim, mas se puder, fica só lá, não vem para cá não. Então eu queria trazer um olhar sobre algumas coisas nesse salmo, que impactam a nossa caminhada, porque a gente começa a refletir a palavra de Deus pelos dias que vivemos. Então, para a gente trazer corpo a esse salmo, eu queria te levar a entender e te perguntar, a nos perguntar nessa noite, a gente sabe bem quem é o nosso pastor? Sabe por que eu falo isso? Porque ao olhar esse texto, ele é mais tranquilo, a gente olha para esse texto e fala assim, olha, o texto bíblico diz que o pastor é Deus, é ou não é? Alguém em algum momento já achou que quando o texto falasse assim, o Senhor é meu pastor, estaria falando do pastor da igreja aqui? Para esse texto é bem provável que não, mas pode acontecer.
Mas a gente tem dificuldade nos dias de hoje de reconhecer que o verdadeiro pastor não é o pastor da igreja. No sentido de que o verdadeiro pastor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sim é o pastor. Porque quando a gente olha para o texto das 100 ovelhas, sabe, aquele que tem a musiquinha, eu ensaiei no sentido de pensar, falei, eu vou cantar 100 ovelhas, mas desisti. Porque quando a gente olha para o texto das 100 ovelhas, e relata ele, diz assim, olha, o pastor foi contar as ovelhas, viu que faltava uma e foi buscar. As pessoas olham para o pastor da igreja e dizem assim, pastor, você tem que fazer isso, tá? Você tem que ir atrás da 100ª ovelha. Não sei se o pastor Silvio já ouviu, mas eu já ouvi essa situação. E um dia, para você ter ideia do que eu estou te dizendo, pastorei a outra igreja metodista em Loanda, e um irmão era especial, no sentido das suas necessidades especial mesmo, ele era um homem já de 50 e poucos anos, mas as suas faculdades mentais, a sua mentalidade era como se fosse de um adolescente. E ele era uma pessoa importante na igreja. E ele sumiu. E ele fazia isso constantemente, ele ia por períodos e sumia, por conta da sua necessidade especial mesmo. E aí um dia, depois de uma ausência longa dele, eu fui lá visitá-lo. Chegando lá, ele falou, pastor, eu deixei de ir na igreja. Eu falei, estou percebendo, não tem, sabe por quê? Eu queria saber quanto tempo você ia levar para vir me visitar. E aí eu falei assim, e ainda mais, ele embasou o texto bíblico, né? Ele disse assim, porque o pastor vai buscar a 100ª ovelha. Eu falei, meu irmão, não é assim o negócio. E às vezes a gente acha que não está confundindo quem é o pastor. Infelizmente, nos nossos dias, a gente olha para a figura pastoral, e sim, ela tem que ter todas as responsabilidades de um verdadeiro pastor, mas tem hora que a gente lança sobre o pastor da instituição aquilo que é tão somente do pastor de Israel. Porque nós que caminhamos enquanto pastor, isso é uma fala minha, não é dos outros, nem sei, mas eu creio assim, nós não somos pastores, nós somos co-pastor. Sabe por quê, meu irmão? Porque o verdadeiro pastor nunca abandonou as suas ovelhas. E a gente precisa ter bem claro isto, para não lançar sobre homens e mulheres algo que é do Senhor. Porque confesso a você que quando nós vamos para o texto bíblico que fala assim que o verdadeiro pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, tem uns irmãos que eu particularmente talvez não daria minha vida por elas. Mas o verdadeiro pastor, aquele que sim, é o pastor da sua igreja, ele não daria, porque ele já deu a sua vida à igreja, deu a sua vida às suas ovelhas. Então, tenha convicção de fato de quem é o seu pastor. Homens e mulheres de Deus caminham junto à igreja, maravilha, e tem que fazer isso. Mas eu nunca vou, e não devo, e não posso lançar sobre esses homens, essas mulheres, aquilo que é somente do Senhor. O verdadeiro pastor nunca abandonou as suas ovelhas. E a gente precisa saber que Ele está conosco nessa caminhada. Então esse equívoco a gente tem que perder um pouquinho, né? Não achar que nós, homens e mulheres, somos a redenção do povo. Não achar que somente um pastor, por exemplo, tem a palavra de Deus para a sua vida. Não achar que somente uma ou outra pessoa é a expressão de Deus. Achar que somente tantas outras coisas. Está bem claro no nosso coração? Porque parece que não. Mas de tempos em tempos, a gente começa a confundir todo esse negócio. Vai falar a verdade, a gente não gosta de oração de pastorzão, sim. A gente gosta. A gente tem que entender que o Senhor é o verdadeiro pastor. E a gente também tem que saber se nós somos e não se perder nesse tempo de que ovelha que nós somos. Vira e mexe, aparece na internet uns videozinhos das ovelhas, né? O pastor lá, a figura do pastor de ofício, né, do trabalho, caminhando com as ovelhas, e está levando, esse tempo atrás saiu um vídeo de uma ovelha,
pastor levando as ovelhas assim, aí ela cai no buraco, o pastor vai lá, tira a ovelha, põe ela no caminho, ela dá 2 passos e voluntariamente ela cai no buraco de novo. Há tempos atrás tinha um vídeo onde a ovelha, alguém vai cuidar da ovelha, ela vem e começa a dar cabeçada no pastor. Eu falo, é a vida. Porque a gente não percebe que, às vezes, a gente não tem sido a ovelha, não do pastor da igreja, mas do pastor, do verdadeiro pastor. Às vezes você pode se revoltar, ou justificável ter as suas dificuldades com o pastor da instituição, e por isso lançar sobre o pastor de Israel todas as suas ou as nossas crises. E a gente não se comporta, então, como a ovelha que o Senhor nos chamou para ser. Olhar para o texto do Salmo 23 é maravilhoso, na perspectiva que o Senhor é o meu pastor. Então ele está dizendo, eu sou o teu pastor, você é a minha ovelha, rebanho do meu pastoreio, assim como diz o Salmo de número 100. Vai dizer, você é a minha ovelha e eu cuido de ti. E aí a gente vai perceber as características da ovelha, que a gente não precisa descrevê-las aqui, mas só, ovelha ouve o seu pastor. Meu amado irmão, para esse salmo tomar corpo na sua e na minha vida, eu preciso me colocar, não na condição de menosprezar, mas na condição de ovelha, que ouve o seu pastor. Falando desses vídeos de internet, um tempo atrás também lançou um, não é uma figura muito fácil para nós aqui no Brasil, mas estava lá, o pastor levou as suas ovelhas para beber água, tinha um monte de ovelha, o negócio se misturou tudo, e na hora que ele precisava separar as ovelhas, ele deu um berro lá, meio diferenciado, e o negócio foi até bonito, as ovelhas foram separando, elas reconheciam a voz do seu pastor. Nesses dias onde a gente ouve tantas vozes, seja de fake news, seja de partidos políticos, cada um com o seu olhar, mas não perca sobre você, meu amado irmão, a tua condição, a nossa condição de ovelha. Conto uma experiência minha, enquanto no seminarista, pastor da igreja que eu era seminarista em São Paulo, me deu uma incumbência, no meu último ano de faculdade, ela falou, Jonathan, você não faz uma visita no hospital? Eu estava, gente, até hoje, qualquer coisa que manda eu vou. E ele me deu o privilégio. Gente, eu sou de Campo Mourão. Se você é de Campo Mourão, você vai saber que o hospital tem um do Dr. Claudino, que era um negócio meio esquisito lá. E o pastor me deu a honra de ir visitar uma senhora lá no hospital do Servidor em São Paulo. Um negócio monstruoso. Um hospital grande, eu chego lá. Mas não era uma pessoa da igreja em si, era alguém que conhecia não sei quem, aquela conversa toda. Eu chego lá, a mulher era de tradição evangélica, de uma dessas denominações que não tem a figura do pastor. E aí eu cheguei lá, ministrei a palavra, fui orar com a senhora, e estavam as outras irmãs da igreja ali. Nós oramos, e as irmãs vinham de uma tradição bem pentecostal, assim, sem tom negativo, elas rodaram no manto lá no hospital. Num dado momento, uma olhou para a minha cara e falou assim, eis que te digo, eu falei, vai vir profecia. E veio. Não sei se levada por saber que as igrejas evangélicas, na sua maioria, têm seus pastores, e aquela denominação não tem pastor, e eles não gostam dessa figura, ela veio marchando, olhou para mim e falou assim, eis que te digo, que tu é pastor, mas tu tem que ser ovelha também. Ela falou mais algumas coisas, que ainda não se cumpriram, por exemplo, ela disse que eu seria levita na casa do Senhor, gente, não canto nada. Mas aquela palavra que ela lançou sobre mim, que eu era pastor, e eu sou pastor pela instituição, mas sem dúvida alguma, o meu coração enquanto pessoa, enquanto Jonathan, vai ter que ser sempre como ovelha. Uma ovelha que ouve o seu pastor e de fato fala assim, eu não sei. Se o meu pastor não me orientar, eu não sei o que fazer.
E essa condição é que o salmista está retratando aqui. Pensa comigo, meu irmão, Davi, rei de Israel, homem de Deus, dizendo assim: eu sou uma ovelha. Eu sou uma ovelha do pastor. Traga essa verdade no teu coração e nos seus olhos, meu irmão. Você pode ser qualquer pessoa, grande na sua caminhada, bom no que você faz, e seja mesmo, mas diante do Senhor, você é ovelha, assim como eu sou também. Somos um ajuntamento de ovelhas, que isso guarde no teu coração, ovelhas do rebanho, do pasto, do nosso pastor, para que esse salmo então possa talvez fazer um pouco mais sentido para você. Do versículo 2 em diante, começa uma lista das bênçãos que o pastor faz junto a quem é ovelha. Então, eu reconheço quem é o pastor, vivo enquanto ovelha, vem uma lista maravilhosa de bênçãos de Deus para aqueles que se tornam essa ovelha, que vivem enquanto ovelha. Mas tem uma condição aqui, que para mim, me salta aos olhos, para fazer que tudo isso realmente aconteça. O versículo 2 faz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Nisso aqui está dizendo que o pastor pega a sua ovelhinha, e fala assim: ô ovelha, vem aqui, sei lá se é assim que fala, né? Vem aqui e traz comentários bíblicos que dizem que a ovelha só bebe água assim, em águas tranquilas mesmo, então em alguns lugares faz necessário, em águas correntes, o pastor represar essa água, para que a ovelhinha venha aqui. E então a ovelha vem e bebe água. A condição de beber água de um animal e de se alimentar, é a condição onde o animal se coloca em vulnerabilidade. O animal, quando vai beber água, vai comer, ele se coloca numa condição de vulnerabilidade. A ovelha vai a este lugar, guiada pelo pastor, porque o pastor está falando: vem aqui, comigo você pode ser quem você é. Comigo você não precisa ter a ansiedade de estar bebendo água, olhando para todo lado. Comigo você pode se lançar 100% seguro e segura. O Salmo de número 23 traz essa revelação. Imagine o rei de Israel dizendo assim: Senhor, na tua presença e diante de ti, eu sou o Davizinho. O Davizinho. Eu me lanço sem reservas em ti. Nós vivemos num tempo onde cada pessoa nos conhece aquilo que a gente mostra. Em tempos de máscara, sempre digo assim: se eu te conheci na pandemia, é bem possível que eu nem sei como é seu rosto. Eu só sei metade. E talvez, se eu te ver na rua, por conta da máscara, não sei quem é. Tenho falado isso porque a gente não sabe. Mas você já percebeu que a gente se mostra, isso aí não é necessariamente uma hipocrisia, mas a gente mostra áreas da nossa vida para cada pessoa. Então, lá no teu trabalho, você mostra quem você é enquanto trabalhador. Se você faz faculdade, lá você se mostra como estudante. Na igreja, você se mostra uma face. E aí o Senhor quer que a gente, então, para desfrutar de todas essas bênçãos que Ele nos propõe, Ele fala assim para nós: se lance, sem reservas nenhuma. É gostoso de dizer assim: vai que vai, né? Mas às vezes a gente está caminhando com Deus, numa longa caminhada de anos, e o Senhor não tocou algumas áreas das nossas vidas, que o Senhor então não chegou, a gente não abriu o coração e falou: Deus, essa área aqui da minha vida, eu preciso que o Senhor toque. Ou você fala assim: não, Deus, isso aqui o Senhor não pode mexer. Uma vez num projeto missionário, que eu participei, a gente ficou hospedado na casa de uma senhora, que era a anfitriã do negócio.
Num dado momento da casa, ela tinha um pensionato, né? Estava em período, foi um projeto de férias, então o pensionato estava vazio, então a gente ficou hospedado lá. Eu sei que assim, a mulher, esse foi longe, né? E aí, depois de alguns dias, alguém soltou que a irmã lá, que era cristã da igreja, tinha um quartinho guardado lá com algumas coisas. E não sei o que aconteceu, que ela foi mostrar algo que estava lá, ela abriu o quartinho. Foi um show de horror, porque tinha tantas coisas que eram oriundos de práticas não cristãs, que estavam lá naquele quartinho ainda, bem guardado, conservado, para que qualquer hora pudesse ser acessado. Estava lá. Era uma pessoa da comunidade. O negócio assim, foi meio assustador. E a gente diz nos dias de hoje, fala, não, Deus tem o meu coração todo, tem minha vida. Tem nada. Tem áreas da nossa vida que a gente ainda não abriu para o Senhor. A gente quer que talvez que Deus mude, a gente quer que Deus toque, mas muitas vezes a gente tem um grande receio de lançar essas áreas nas mãos do Senhor e perder o controle que a gente ainda supostamente tem. Então, é impossível, de fato, a gente viver a plenitude com Deus, se não nos lançarmos por completo, porque com Deus, ou é tudo ou não é nada. É uma fala que parece, ou que sugere ser um tanto quanto pesada, mas é uma verdade. E eu não estou dizendo que isso é fácil, gente. Essa caminhada cristã, nessa perspectiva, não é simples. Mas o Senhor nos mostra aqui, que a ovelha, então, ela se lança pelo cuidado do pastor. E fala, pastor, eu sei que tu cuida de mim. Então, quando nós somos convidados a nos lançar sem reservas a Deus, seja em qual momento das nossas vidas, o Senhor também dá uma palavra para a gente, fala assim, eu cuido de você. Eu cuido de você. Porque a nossa ideia de que se eu entregar a Deus, vai dar tudo ruim. Se eu entregar nas mãos daquele que eu acho que sabe todas as coisas, né? Ele não vai saber como fazer. Eu quero te dizer que essas bênçãos que o Senhor diz que faz com a ovelha, ela acontece porque a ovelha aprendeu a descansar e confiar nesse Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, nessa caminhada a gente vai junto, olhando uns para os outros e falando assim, vamos aprender a nos entregar. Então tem gente que chama de quartinho escuro do coração, cantinho do coração, que a gente vai colocando coisas ali. Alguns precisam de fato abrir mão de condições e práticas que não são aquilo que a palavra de Deus nos orienta e nos direciona. E a gente chama isso de pecado. Essa realidade que às vezes a gente está guardando ali no coração. Outros são as dores, muitas vezes justificáveis, que a gente vai construindo e talvez perguntando, Deus, por quê? Vai colocando ali, falando, Deus, eu não tenho mais coragem de me entregar ao Senhor, olha tanta coisa que ocorreu. A outros, não se entrega porque talvez nunca entendeu essa palavra, que o Senhor te chamou por completo, o Senhor chamou a sua vida por inteiro, e está dizendo, vem, vem. Com meu filho, ele tem uma dificuldade ali na comunicação, então, a gente tem ensinado ele, fala assim, Matias, fala vem. Né? Então, de 10 vezes que a gente pede para ele falar vem, ele fala 5. Mas quando ele fala vem, o que quer que seja, a gente vai. Matias, fala vem, chama a mamãe e fala vem. Aí, com muito custo, ele fala vem. A gente para tudo que está fazendo e vai. Certamente, quando a gente ouve a voz do Senhor,
não era para a gente parar tudo e falar, eu vou se entregar. Certamente nessa igreja há irmãos que o Senhor já tocou e condicionou a uma chamada ministerial, a uma caminhada com Deus, a exercer algumas coisas, a responder o chamado de Deus, sem reservas. E às vezes a gente coloca os nossos protocolos, talvez para que você não esteja me entendendo, é bem possível que nós tenhamos chamados de pastores, de pastoras no meio da igreja, que está cheio de reserva, e o Senhor dizendo, vem sem reserva. Tem um cântico, né? O pastor Silvio gosta dos cânticos muito antigos, né? Eu venho como estou. Eu só sei isso, né? Eu venho, é isso mesmo. O venho como estou é venho na condição que você está, mas deixando as suas reservas. Suas reservas podem ser pecado, as suas reservas podem ser condições que você colocou no teu coração, que muitas vezes nem são verdades. Já viu aquela historinha assim, eu achava que fulano não gostava de mim, aí você vai ver lá, o fulano gosta de você, às vezes você tem a certeza que ele não gosta, mas ele gosta de você. Então, no nome de Jesus, para você desfrutar, como o salmista diz que desfrutou, e de fato desfrutou, se entregue ao Senhor, sem reservas, para que você possa acessar o mais profundo do Senhor, e desfrutar daquilo que Ele tem para a tua vida, que certamente não é uma palavra para animar teu coração, é muito melhor do que um dia você já imaginou. Lance os teus medos para fora, vai com o Senhor, certamente, como diz Hebreus capítulo 12, deixamos para trás aquilo que nos aprisiona, que nos pega, e caminho para o alvo. Meu amado irmão, o Senhor quer te mostrar um caminho longo, perfeito daquilo que é dele, mas deixe as reservas de lado. Para você entender a última coisa nesse sentido, pastorei um rapaz muito bom de música. A mãe dele era professora de, eu ia falar observatório, não é observatório, de conservatório, teclado não, piano. E ele aprendeu com a sua mãe sobre piano, aí ele aprendeu sobre teclado, sobre guitarra, sobre bateria, ele aprendeu um monte de instrumento. E esse irmão, eu conheci ele já, eu falo, mais convertido que ele era, e ele contando, que ele de fato muito bom de música, muito bom de técnica, e aí esse pessoal, segundo ele, falou assim, pastor, eu ia em umas igrejas, que quando davam uma nota desafinada, ele falou, pastor, já não dava para mim. Ele falou, várias vezes eu ouvi um violão desafinado, ele falou, ouvi uma bateria desafinada, ele falou, era uma tragédia. Ele falou assim, em um tempo ele foi trabalhar enquanto imigrante no Japão, ele falou, foi visitar uma igreja, ele foi visitar uma igreja de origem pentecostal, então chamou a criança para cantar. Daí ele falou assim, vai dar ruim. A criança vai ser desafinada, a palavra dele. Ele falou, foi desafinada mesmo. Ele falou assim, mas quando ela abriu a boca, ele falou assim, eu fui tomado por um poder de Deus. Ele era batista, gente. Eu falei assim, não pode, ser batista japonês. Eu falo, japonês por causa que eu conhecia. Pensa num bichão fechado. Ele falou assim, mas a partir daí, ele falou assim, eu vou, qualquer coisa que eu ouço, eu deixo Deus falar comigo. Ele falou assim, eu não coloco mais empecilhos, eu não coloco mais reservas para que Deus fale comigo. O salmista tinha muito claro que para desfrutar das bênçãos, precisava se entregar e confiar nele. Eu e você precisamos entender isso, descansar e confiar nele. Continuando esse texto, para a gente entender uma coisa bem dolorida para a minha caminhada, que me faz remoer um monte. A pergunta é se o pastor é bom. É ou não é? O pastor é bom. O pastor é perfeito no que faz. O pastor sabe tudo. Por que ele me permite passar pelo vale da sombra
da morte. Será que esse pastor não tinha um GPS que pudesse fazer uma curva aqui no caminho e me tirasse de uma situação difícil? Se ele sabe tudo isso, a pergunta que vem no meu coração é: pastor, se tu sabe, por que você vai me passar por aqui? É essa pergunta que a gente faz dia após dia, quando algo muito ruim, muito difícil acontece conosco. Se tu é esse pastor, por que que acontece isso? Não tinha um jeitinho de não acontecer isso? Você já se perguntou isso? Porque algumas coisas acontecem conosco? Porque o texto diz, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aí vem o teu bordão, o teu cajado me consola. Mas se tu és tão bom, Deus, por que que se me permite entrar nesse lugar? Não era mais fácil não permitir? Não era mais fácil fazer que nem um GPS, quando o trânsito está cheio, acontece um acidente, ele desvia a rota. Nessa caminhada com Deus, a gente vai entender, vai aprender que andar com Deus é ser sempre convidado a amadurecimento e crescimento. Algumas vezes não entendemos o como e o porquê. Canso de dizer que algumas coisas nós vamos saber amanhã, outras depois da manhã, e algumas somente quando nós estivermos face a face com o Senhor. Porque nessa vida há respostas que não teremos. E nessa ânsia de buscar algumas respostas, a gente fica doente. A gente fica mais confuso ainda. Então, nessa caminhada, o salmista Davi podia falar assim: Deus, você podia dar um jeito no Saul logo, né? Dá um infarto nesse homem aí, não faz eu passar aqui, ó. Porque Saul, em alguns momentos, para Davi, foi o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte para Davi aconteceu várias vezes. Com os filhos nos braços, Absalão. Esse uma das vezes, vale da sombra da morte. De fato que o Salmo representa muito claro para mim, meu amado irmão, que o Senhor quer nos conduzir a uma caminhada de crescimento e amadurecimento. Vez ou outra, chegaremos a esse lugar. Algumas dessas condições não é apenas por amadurecimento e crescimento, porque senão nós vamos dizer, então, que tudo que acontece na nossa vida, que é difícil, é porque Deus quer que a gente cresça, e tem coisas que não é isso. Mas é certo que o vale da sombra da morte, o Senhor está dizendo assim com a gente: vai amadurecer e vai crescer. Essa é uma condição muito dolorida na nossa caminhada, muitas vezes difíceis. Mas aqui há uma certeza, a certeza de que não estamos abandonados a um vento sem destino aí, como diria a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso que Deus fez conosco. Não é isso. Quantos homens e mulheres de Deus vivenciaram, poderiam dizer claramente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, na cova dos leões, Daniel na cova dos leões, Jesus, na noite que antecedeu a crucificação. Mas está tranquilo, então vamos um pouco mais para frente, agora já sem a expressão de Jesus na terra, os discípulos, João, na ilha de Patmos, homens e mulheres na atualidade, que pelo amor de Cristo, tem passado pelo vale da sombra da morte, e homens e mulheres nos dias de hoje, talvez eu, talvez você, passa pelo vale da sombra da morte, e o Senhor tem produzido em nós amadurecimento e crescimento de quem Ele é, crescimento que é o Senhor que nos convida. Mas nesse vale da sombra da morte, a tendência que tem no meu coração é de imaginar assim: eu vou passar por ele, mas eu vou passar com a minha fronte abaixada, porque eu estou no vale da sombra da morte. Como uma característica do luto, quando vem para a gente,
a nossa resposta, né? Quando eu estou em luta, eu me fecho, e eu vou passando assim. Mas é bem possível que o Senhor nos convida a passar pelo vale da sombra da morte, com o rosto para cima, enfrentando os seus medos. Esses dias atrás, vou contar um testemunho muito terrível da minha vida. Na semana passada, minha esposa está sonhando aí que falo do trabalho, uma clínica de tratamento para crianças autistas, né? Nós somos pais de uma criança autista, e a gente está ali reformando a clínica, para a gente poder trabalhar, e na semana retrasada, num dos dias que eu estava dormindo, lá na obra, né, literalmente, num dos dias, no dia que eu não dormi, a nossa obra foi furtada. E aí, aquela coisa toda, né, eu falei, tem que voltar, não pode deixar lá a obra sozinha. Na outra noite, eu voltei lá dormir, e aí, a senhora, minha sogra, ela esqueceu de prender um portão. Na alta madrugada, lá bateu um vento, o portão caiu, e fez um barulho, era 3 horas da manhã. Eu me levantei morrendo de medo, mas cheguei na porta como fosse alguém corajoso, e falei, quem está aí? Eu estava morrendo de medo. Estava morrendo de medo. Eu torcendo para ninguém responder nada, né? Falei assim, não tem ninguém. E eu disse, quem está aí? Silêncio pairou, depois eu percebi que tinha um portão que tinha caído. E às vezes a gente passa pelo vale da sombra da morte, e a tendência é estar cabisbaixo. E muitas vezes nós, com a convicção que o Senhor está conosco, podemos então erguer o nosso rosto, dizer, estamos passando por esse lugar, mas o Senhor que está comigo, está fazendo está nos levando a passar, muitas vezes com medo. O medo não é de vergonha, é de achar que talvez não vai dar certo, mas o Senhor está me levando, eu sei que o Senhor está comigo, eu ergo os meus olhos, ergo o meu rosto, e eu continuo caminhando, eu estou dizendo, eu estou passando por aqui, talvez com medo, mas eu sabendo que o meu Deus está comigo, levanto os meus olhos e continuo a minha caminhada. Às vezes o vale da morte é dessa maneira. A tendência não é só se abaixar, às vezes é um momento do consolo do Senhor, mas às vezes levanta os seus olhos, caminha, mas eu tenho medo, como eu fiz na madrugada, talvez num lampejo de ousadia, que se tiver de novo não faria, me levantei, porque era o vale da sombra da minha morte, as memórias do furto, estavam ali tocando, eu não sabia o que ia vir, talvez não era uma atitude muito inteligente, mas me levantei, que o Senhor faça você se levantar, trazendo amadurecimento no teu coração, você deslumbrando lá na frente, sabendo que o Senhor está contigo, nessa caminhada, você nunca ficará abandonado e abandonada. O nosso pastor, que é visto no Salmo 23, traz uma outra verdade, que eu queria que você guardasse no teu coração, daqui a pouco a gente vai terminar, é que, de fato, as últimas palavras, quem dá na nossa caminhada, não são circunstâncias, mas são o Senhor. Isso aí não parece bordão, que a gente diz muito na igreja, dizendo assim, a última palavra vem de Deus, mas tem uns bordões, tem umas frases de efeito, que são verdades, que a gente precisa guardar de fato. Por quê? Salmos 23, 5, prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Estar com adversário no ambiente de Israel era um ambiente de guerra. Vai ter bomba, vai ter problema, vai ter luta, vai ter sangue. O Senhor está dizendo aqui para o salmista dizendo, né, através do Senhor, olha, prepara-me uma mesa, me honra na frente deles, diante deles. Talvez num sentido até de comunhão, é uma loucura bíblica. Então o Senhor está dizendo, nos mostrando, olha, até o teu inimigo, que era para te destruir, estou cercado deles, então agora tenho comunhão, estou transbordando aqui, o Senhor faz prosperar no meio da luta. Sim,
Quem dá a última palavra em todas as coisas é o Senhor. Sim, que você possa guardar no teu coração que as consolações que você tem sido consolado. Console outros também. Sim, muitas dores cicatrizarão, algumas coisas continuarão, mas o Senhor está presente conosco e Ele pode dar uma nova perspectiva para essa tua caminhada. E sim, Ele dá a última... E a última palavra, meu irmão, o nosso olhar sempre é humano, terreno. A última palavra que a gente precisa guardar no coração, sem dúvida alguma, é a palavra de salvação e vida eterna. É essa que é a última palavra. E se o Senhor lançou sobre nós isso ninguém nos rouba. E não há outra palavra mais importante do que essa. Essa é a última palavra. E aí, trazendo para a nossa caminhada, no dia a dia, o Senhor pode transformar todas as coisas. E a gente descansa nisso. Então, eu guardo no meu coração. Porque não são as circunstâncias que decretam a minha fé. É o bom pastor que está na minha vida. Assim eu quero levar para você. Quem decreta é a palavra de Deus, conforme Ele quer trazer. Não deixe que os seus olhos sejam tomados pelas circunstâncias, tá? Palavra de Deus para o teu coração. É certo, então, que experimentar o Salmo 23 nos dias de hoje, às vezes é bem difícil. Há coisas que não se encaixam, né? Mas o Senhor tem nos convidado a desfrutar desse pastor. A gente sendo ovelha. O Senhor quer que a gente, então, se entregue a Ele, descansando que Ele tem cuidado de nós. Guarda muito claro, meu irmão, que o verdadeiro pastor não abandonou as suas ovelhas. Se você é ovelha, se você já se entregou ao Senhor, Ele não te abandonou. Assim como também não me abandonou nos meus dias difíceis. Não te abandonou. O Senhor continua cuidando dos seus. E dos seus, pode mudar e falar assim, Deus continua cuidando de você. E continuará cuidando, enquanto nós fomos ovelhas do seu pastoreio. Mas eu queria então dar 3 direções para você. Desfrute, não pensando que o Senhor vai te levar num lugar apenas. Desfrute do Senhor em toda caminhada. O texto diz que o pastor leva a ovelha para as águas de descanso. A água de descanso é bom, é boa. Mas desfrute do pastor até você chegar lá. O seu pastor quer que você desfrute da sua presença. Lucas capítulo 24, quando Jesus já crucificado, aparece os discípulos no caminho de Emaús. Eles não reconhecem a Jesus, né, que ali já não era mais Jesus em vida, né, mas se encontrando ali com o Senhor em espírito, talvez. Os discípulos, quando Jesus se revela, um olha para o outro e fala assim, mas não nos ardia o coração quando ele falava de Moisés e vinha passando sobre todos os profetas? Às vezes a gente está achando que somente o Senhor, o pastor, vai levar a gente lá no final. O Senhor quer te conduzir e te levar a desfrutar de todo o caminho. Quando eu vou visitar minha sogra, visitar o meu sogro também, a gente tem uma criança e minha esposa gosta do cachorro, sabe? E a gente sai daqui e vai a São Paulo. E viajar com criança e cachorro é parar bastante. E então a gente faz o seguinte, a gente vai desfrutar da viagem. Assim. Normalmente o pessoal leva 8, 9 horas de Maringá para São Paulo. Eu levo 10, 11, porque a gente vai desfrutando. Aí faz uma parada. A parada que normalmente levaria 15 minutos com criança, com cachorro, leva 40, leva 50. Mas a gente vai desfrutando. Desfrute.
Desfrute. Deus tem promessa do cuidado dele. Mas para que isso aconteça, precisa ter entrega. Todos os dias devemos acordar e se entregar ao Senhor. Porque todos os dias será lançado sobre nós propostas do mal, do maligno, para que a gente se perca no caminho. E a gente se lança ao Senhor. Seja guiado pelo Senhor. Abra seus ouvidos para ouvir o que o Senhor tem dito à sua igreja. Seja como igreja como um todo, seja você na particularidade. O Senhor tem falado conosco. Como tem falado. Ouça a voz do seu Senhor. E saiba que o Senhor, como diz a canção das 100 ovelhas, Ele busca a sua ovelha perdida. Se Ele busca a ovelha que está perdida, imagina o cuidado que Ele tem para aquela que está aqui. Na verdade, Ele continua cuidando. Meu irmão, se o teu coração hoje é de uma ovelha que está ferida, eu quero te convidar a um tempo de descanso no Senhor. Guardando o seu coração com convicções. O grupo de música pode subir, por favor? Guardando a convicção de que Deus, o pastor, está cuidando da sua vida. Aí a gente faz um monte de porquê que tudo aconteceu. Eu queria te convidar mesmo a se lançar nesse pastor, que ao contrário do que possa acontecer comigo, com o pastor Silvio, com o pastor Eduardo, pastor Diago, com qualquer outro pastor, esse pastor nunca vai te desamparar e te deixar. A gente que não o ouve. Nessa noite é um tempo de você se lançar nele. Imagina que o Senhor nessa noite quer encontrar contigo. Há alguns de nós bem feridos. A gente puder sentar do lado dele e falar com ele. Se você pode por um instante se colocar em pé, eu quero orar com você. Enquanto o louvor ministra um pouquinho, canta, eu queria te convidar a esse tempo de se lançar ao pastor. E talvez poder dizer com a convicção que estava no coração de Davi: o Senhor é o meu pastor. Se você pode fechar os seus olhos, eu queria te convidar a esse tempo com Deus. Alguns de nós vai perguntar para Deus o porquê tem passado por certas circunstâncias. A resposta de Deus a cada um pode ser diferente, mas eu te digo que Ele diz: entenda que eu estou presente contigo, mais do que a resposta. Ele é a resposta. Se lança um pouco, tem esse tempo de oração com o Senhor. E a você, meu irmão, que é uma ovelha, que pode estar no nosso meio, frequentando todos os cultos, fazendo tantas coisas, mas tem se sentido como uma ovelha desgarrada do rebanho do Senhor. Ah, meu irmão, nessa noite, o pastor que cuida de ti, que sempre te olhou, que olhou no meio você das manadas, assim como foi quando Saul, chamado enquanto rei de Israel, para não assumir o reinado, se escondeu no meio das bagagens. Ah, meu irmão, o pastor te olha e te convida a andar com ele. O pastor te olha e fala: vem, vem. E meu irmão, o chamado do Senhor é irresistível. Entenda que nós nos debruçamos pela palavra de Deus nessa noite, e é o Senhor que fala conosco. E Ele diz: perca todas as ressalvas, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós.
Nessa noite é uma noite de se entregar ao Senhor. Nessa noite talvez falar: Deus, eu me entrego com as minhas dores. Deus, eu me entrego para o Senhor me refazer. Deus, eu me entrego nessa noite para que o Senhor me conduza às águas de descanso, para que eu viva o melhor da minha vida com o Senhor. Hoje é tempo de se lançar a esse Deus. E é com você que eu oro, meu irmão. Pai, em nome de Jesus, doce Espírito Santo, consolo das nossas almas, conforto para o coração abatido. Pai, nessa noite, diante de tantas coisas que falamos segundo a Tua palavra, Pai, há muitas coisas que sugerem respostas, mas não há. Mas há uma convicção de que o pastor passa nessa noite nos curando, passa-se passando óleo sobre a nossa cabeça. E eu quero te dizer, meu irmão, permita ser curado pelo Senhor, permita ser tocado pelo Senhor, deixe que o Senhor te encontre e cuide das suas feridas, e Ele faça de você, de ti, uma nova pessoa, porque certamente o Senhor quer fazer. Pai, eu oro nessa noite, Pai, com os meus irmãos, oro pela minha casa, Pai, e pedindo que o Senhor, que é o bom pastor, aquele que entrega a vida pelas suas ovelhas, aquele que é amor e cuidado, possa trazer sobre nós o teu refrigério, trazer sobre nós descanso e alívio às nossas almas. E eu sei que tu, ó Senhor, assim pode fazer, Pai. Mas esse mesmo pastor que traz descanso para a alma, para a ovelha abatida, que traz remédio para a ovelha que está enferma, é o mesmo que conduz a ovelha por novos caminhos, sempre na certeza de que o Senhor está presente. E essa convicção, meu Deus, que eu clamo para que tome os nossos corações nessa noite, de que o Senhor sempre está presente. Assim eu oro declarando, Pai, pela Tua palavra, que pode vir, sim, o vale da sombra da morte, mas Tu, Senhor amado, sempre estará com as suas ovelhas, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar, meu irmão, e eu te digo, segunda começa o teu trabalho, mas o bom pastor estará com você, estará conosco nessa semana que se inicia, em nome de Jesus.